E como planejar o staff correto? O staff correto, se for ver nos vídeos anteriores, eu falei lá sobre a parte de projetos. Um dos primeiros pontos ao entendimento de montar o staff correto. Super importante para que consiga entender de fato todo esse planejamento. Então, dentro da parte de projetos, você vai conseguir entender lá que tipo de equipamentos, que tipo de manutenção vai fazer, como que vai ser feito, o que você tem de quantitativo do parque de máquina, dos apartamentos, quantos apartamentos, o que tem dentro dessas suas instalações, né? E aí começa a se desenhar como que vai se montar o plano, o planejamento para o staff correto. Porque sem essas informações que eu passo nos vídeos anteriores, fica impossível entender como planejar o staff correto, né? Então, montar o staff correto vai estar resumindo aí em conhecer do empreendimento, das instalações, o planejamento de qual periodicidade de cada tipo de manutenção, como manutenção de ar-condicionado, seguir ali todo esse procedimento de manutenção, quanto tempo vai levar para fazer a manutenção dos ar-condicionados de apartamento, seguindo o PMOC, que é o Plano de Manutenção e Controle, né, que isso é lei. Então tem que entender quantas horas precisa para essas manutenções, quantos equipamentos vai ter para fazer manutenção em ar-condicionado e a periodicidade mensal, bimensal, trimestral, semestral e anual. E aí, nesse ponto de ar-condicionado, já começa a entender quantas horas e quantas pessoas eu preciso para fazer esse planejamento de manutenção de ar-condicionado. Vamos lá para a parte elétrica. Eu entendo que eu tenho uma cabine de energia, que vai receber lá em média tensão, vai abaixar. Eu tenho uma sala de painéis de distribuição para o empreendimento. Quanto tempo eu preciso quantas horas eu preciso de manutenção nessa sala técnica de distribuição de energia? Já entendi que ali eu preciso de algumas horas. Os apartamentos, quantas horas eu preciso de manutenção elétrica? Porque cada apartamento vai ter um painel elétrico. Então, assim, se eu tenho 300 apartamentos, 300 painéis só em apartamentos. Quantas horas eu preciso? Então, ali eu vou conseguir entender quantos profissionais eu preciso para fazer essa manutenção dos quartos. E elétrica ainda continuando, vai ter painéis que vai atender salas de eventos, vai atender cozinhas, vai atender as áreas técnicas que você tem outros equipamentos. Muitas horas, então aí consegue se calcular quantos técnicos eu preciso para manutenção elétrica. Eu tenho lá manutenção de bombas, eu tenho rotinas diárias de manutenção, de visitas técnicas nas principais salas de manutenção. Quantas horas vai levar? Você tem 24 horas por dia. Eu vou fazer 3, 4 rondas em todo o empreendimento. Eu vou conseguir entender quantas horas eu preciso, quantos profissionais para fazer essas visitas técnicas. Essas visitas técnicas para entender se não tem um grande problema na sala técnica, né? E aí vai calculando quantas horas, quantas pessoas, que tipo de profissional. Eu vou ter lá um pintor. Tá, mas um pintor, quantas horas ele vai me produzir fazendo atendimento, pintando e recuperando e fazendo manutenção em quartos? Será que eu preciso de apenas um pintor? Ou preciso de 2, 3 pintores? Pela quantidade de quartos que eu tenho e a quantidade de periodicidade de manutenção que foi classificada para o meu empreendimento, né? Quantas vezes por ano eu vou fazer manutenção no mesmo quarto? Quantas horas para que eu tenha de produção homem-hora dessa pintura? Eu consigo já entender ali quantos profissionais eu preciso de pintura ao longo de 12 meses. Saindo do pintor, eu tenho lá manutenções hidráulicas, que vai trabalhar lá com sistema de água quente, sistema de água fria, a parte de esgoto, a parte sanitária do apartamento e das áreas comuns também. Olha como vai ficando mais claro o entendimento de quantas horas de trabalho, quantas pessoas eu preciso para fazer essas execuções. Então, para criar o staff necessário, o entendimento do staff necessário é longo, é um papel muito importante, que esse entendimento vai vir de acordo com tudo que foi falado nos vídeos anteriores. Que sem esse entendimento, não vai conseguir entender de fato o que precisa-se de manutenção dentro do empreendimento. E aí vai lá, renovação de ar, você vai ter sistemas que vai fazer renovações de ar interna do empreendimento. Você vai ter sistemas de exaustão do empreendimento. Todos esses equipamentos precisam passar por manutenção.
e quantas horas precisa. Isso aí vai estar tudo desenhado exatamente no plano de manutenção. Consegue entender quantas horas de trabalho, quantas pessoas eu vou precisar para esses trabalhos. Eu vou ter atendimentos diversos para o hóspede, para o cliente de eventos e para o cliente interno, que são os funcionários de um hotel ou de uma pousada. Surgem muitos atendimentos de emergência. Não vai ter ninguém nesse papel? Vai ter. Então vai ter um profissional, vai ter um entendimento que vai ter que ter um profissional 24 horas por dia para esse atendimento de emergencial. Pensa quantas pessoas vai ter, tem ali, trabalha 6 por 1, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, já consegue entender essa linha do profissional que precisa para esse atendimento. Vai ter lá o administrativo, que vai cuidar exatamente de todas as documentações técnicas, de todas as programações. Será que eu preciso de um único profissional para entender entender todo esse administrativo, que vai cuidar de notas fiscais, que vai cuidar das compras da manutenção, que vai cuidar da programação da manutenção, vai cuidar da parte de pessoal de manutenção? Então, esse entendimento só vai acontecer se estudar de fato o projeto, né? Esse projeto pode ter um supervisor de manutenção? Pode ser um supervisor de manutenção. Esse supervisor, se ele é único dentro do empreendimento, ele vai ter que ter todo esse conhecimento. Ele vai ter que conhecer passo a passo de como ter o staff necessário, de como que ele vai fazer o staff necessário. Se o empreendimento já tem um porte maior, vai ter um supervisor, vai ter um coordenador, vai ter um gerente. Essa equipe já é uma equipe mais robusta, que já começa a entender um pouco mais de todo o processo, de como que vai planejar todo esse processo, porque esse supervisor que ficou agora na base, ele vai ser mais um executor, né? E aí vai ter o gerente ali que já vai fazer esse papel de entender todo esse staff. E aí vai seguindo todo esse procedimento. E como que vai ser feito? Qual a periodicidade? Criar ali as políticas. Então, assim, o staff necessário, para você entender e montar esse staff, esse passo a passo. Conhecer o projeto, saber o que tem de fato, saber de fato o que é todos os sistemas que tem dentro do empreendimento e o que demanda essa manutenção e todos os sistemas que estão instalados. Pensa que a gente falou de máquinas, falou de quartos, falou de pessoas solicitando atendimentos a todo momento, né? Uma cozinha que opera 24 horas por dia. Olha a demanda de manutenção preventiva, a demanda de atendimentos corretivos que uma cozinha proporciona dentro de uma gestão de manutenção. É muito grande. Então aí você consegue identificar de fato ali tudo que precisa, quantidade de horas para todos os segmentos de manutenção e quantidade de pessoas para atender toda essa demanda. Então é isso, conseguir ler todo o projeto para montar esse staff necessário. Veja os vídeos passados que vai te ajudar muito a entender como montar o seu staff. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria.